Esse exercício trata-se da área foliar e diz que a área foliar do manguezal do bairro Santa Mônica, que não é poluído, ele tem um tamanho de 50,76 e que espera-se que a área foliar do manguezal do bairro Itacurubi, que é poluído, seja maior. Então, para verificar se é verdadeira essa afirmação, coletou-se uma amostra de tamanho 30, então vou colocar aqui os dados, N igual a 30, e verificou que a área, nessa amostra de 30, a área lá do manguezal Itacurubi, foi de 53,01 centímetros quadrados, com um desvio padrão de 2,62 centímetros quadrados. Aqui o desvio padrão está com a unidade ao quadrado, porque a média também está com a unidade ao quadrado. Lembrando que o desvio padrão sempre está na mesma unidade da média. E aí, qual vai ser o valor de referência que nós vamos comparar aqui? Então, nós vamos comparar, nosso μ0 vai ser o valor da área lá do manguezal do bairro Santa Mônica, que é equivalente a 50,76 centímetros quadrados. E aí, o nível de significância adotado aqui é 5%. Então, o que pergunta, afinal? Quero verificar se a área foliar desse manguezal aqui, que é do Itacurubi, ela é maior do que a área foliar do manguezal Santa Mônica, que não é poluído. Então, para isso, nós vamos escrever nossas hipóteses, que é o nosso primeiro item. Vou colocar ele, acho que eu vou pôr aqui do ladinho. Aqui, o primeiro item do nosso teste, que são as hipóteses. As hipóteses nós vamos escrever, então, da seguinte maneira. Minha hipótese nula, eu suponho que a minha média seja igual à média que eu estou querendo comparar, que é 50,76 centímetros quadrados, ou, então, a minha média é maior que 50,76 centímetros quadrados. E é isso, nós queremos verificar ou ela é igual ou ela é maior. Devido à poluição, eles acreditam que seja maior, mas vamos comparar para ver se isso é verdade. Então, voltando aqui, eu vou colocar o item 2 do nosso teste de hipótese. Então, o item 2 é a nossa estatística de teste. E ela é calculada, como vocês já lembram, T calculado é igual ao valor da média amostral menos o valor de referência, o desvio padrão dividido pela raiz de N. Aqui o valor da média amostral é 53,01, menos o valor de referência, 50,76, o desvio padrão, 2,62, dividido pela raiz de N, que N é 30. Então, resolvendo isso aqui na calculadora, nós chegamos a um T calculado de 4,70 aproximadamente, tá? Dependendo da quantidade de casas decimais que vocês usarem, pode chegar num valor maior ou um pouquinho menor. Mas é aproximadamente isso. O terceiro ponto do nosso teste é o nível de significância e o valor lá na tabela T-Student. Então, nós usamos um alfa igual a 5%. Um detalhe interessante que eu esqueci de anotar ali, mas que faz toda a diferença. Como nós estamos testando essa hipótese igual versus maior, que teste nós temos aqui? Nós podemos chamar isso aqui de um teste unilateral à direita. Então, vou escrever aqui, ó. Teste unilateral à direita. Sempre que for igual versus maior, teste unilateral à direita. Igual versus diferente, teste bilateral. Igual versus menor, teste unilateral à esquerda. Então, voltando aqui, sabendo que nós temos um teste unilateral à direita, como que fica a linha? Então, nós vamos procurar lá na tabela T-Student. Para não confundir vocês, sempre que nós temos um T calculado, nós procuramos na tabela T-Student, tá? Então, eu vou na linha N-1,
nesse caso 30 menos 1 igual a 29, e na coluna 1 menos o alfa. Como é unilateral à direita, é simplesmente 1 menos o alfa. Se é um teste bilateral, é 1 menos alfa sobre 2. Nesse caso, 1 menos alfa, 1 menos 0,05, que vai dar a coluna do 0,95. Então, indo lá na tabela de vocês, comparando o valor na linha 29, na coluna do 0,95, vocês vão verificar que o nosso T tabelado, ele vai ser igual a 1,699. Esse é o valor do T tabelado, ok? 1,699. Confiram lá na tabela de vocês. Agora, vamos para o quarto passo do nosso teste de hipótese, que é a região de rejeição de H0. Então, vou desenhar aqui a curva da distribuição normal, da distribuição T. Falo tanto distribuição normal que acaba confundindo. Então, aqui, a curva da distribuição T, que é similar à distribuição normal, por isso a confusão também. E aí, o que nós temos aqui? Como é um teste unilateral à direita, nós sabemos que nossa região de rejeição está toda concentrada desse lado aqui. Então, meu alfa, que é 5%, está nesse lado somente, não está dividido, e minha região de rejeição é aqui. Outra informação que a gente já sabe também é que esse valor aqui da tabela, ele equivale a 1,699, ok? Então, agora nós temos que verificar se aquele valor que nós calculamos aqui, o nosso T calculado, aqui, 4,70, onde ele se encontra nesse eixo aqui. Então, olhando aqui, nós podemos verificar o seguinte: 1,699 está aqui. Então, 4,70 é maior que ele. Vamos supor que continue aqui esse gráfico, ó, supondo que ele continue para cá. Vamos imaginar que o nosso T calculado está aqui, ó. T calculado. Então, ele, obviamente, está na região de rejeição, ó. Ele está aqui desse lado, toda a região de rejeição. Isso indica que, na nossa conclusão, então vamos por aqui o item 5, conclusão, indica que, vamos escrever como nós sempre, o textinho, né? Como T calculado, que é igual a 4,70, está na região de rejeição de H0, rejeitamos. Parece óbvio, mas eu vou escrever, tá? A hipótese H0, beleza? Ou seja, vou continuar aqui. Ou seja, a área foliar do manguezal Itacurubi é maior que a área do manguezal. Ó, escrevi, vocês nem estavam vendo. Manguezal Santa Mônica. Ok? Então, aqui, vou colocar aqui. T calculado igual a 4,7 está na região de rejeição. Logo, rejeitamos a hipótese H0. Ou seja, a área foliar do manguezal Itacurubi, que era aquele que nós fizemos a amostra, ela realmente é maior do que a área do manguezal Santa Mônica. Então, voltando aqui para nossas hipóteses, aqui, nós acreditávamos inicialmente que as duas coisas eram iguais, que a área era igual à do manguezal Santa Mônica, 50,76. Como nós rejeitamos essa hipótese, então nós chegamos à conclusão que a área é maior do que 50,76. Ou seja, a média de valores de área lá do manguezal Itacurubi é maior do que do manguezal Santa Mônica. É isso.